terceiro ano! Hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana aí, hein? Bem interessante e vai precisar muito da atenção de vocês, hein? Quero só ver. Olha sobre o que nós vamos falar hoje. Tem um amiguinho que eu vou falar agora que nós não vemos e por isso talvez não sabemos da sua importância. O que seria de todos os seres vivos se não fosse esse amiguinho que vou te apresentar? Sabe quem é ele? É o ar. Ei, amiguinho, diga a eles quem você é e por que você é tão importante. Sem mim, as pessoas não vivem. E sou eu que deixo a casa com um cheiro bom. Sabe por quê? Porque eu sou um gênio. Correndo livre, leve, solto. Que alívio, que conforto. Eu sou o ar puro e levo a vida para todo que respira. Sou ar. Aos seus pulmões eu sou um gênio, sou um gênio do oxigênio. Suas células me agradecem, pois eu sou o que elas merecem. Sou ar, sou ar, sou ar, sou ar. O que seria de nós se não tivéssemos o ar puro para respirar? Temos que deixar a janela do nosso quarto aberta todo dia. Uma pessoa pode sobreviver vários dias sem comida, uns poucos dias sem água, mas somente alguns poucos minutos sem ar. O amiguinho ar é essencial para o sustento da vida. O ar que respiramos contém oxigênio. Faça exercícios ao ar livre. Isto fortalecerá seus músculos respiratórios e aumentará sua capacidade pulmonar. Bom para respirar o ar puro. Ajude a cuidar das plantas e das árvores de sua casa e do bairro onde você mora. Elas removem muitos poluentes do ar e trocam dióxido de carbono pelo oxigênio. Um dos piores inimigos da boa respiração é o cigarro. A fumaça dele faz mal até para quem não fuma. Então, vamos cuidar bem da nossa saúde. Vamos respirar fundo, galerinha! Tem mais alguma dica para respirarmos melhor? Deixe as janelas da sua casa sempre abertas. Aí eu vou poder entrar e fazer o meu serviço. É isso aí, amiguinho. Valeu! Bom, galera, vocês gostaram aí do nosso ar? Nós vamos falar sobre o ar hoje, né? E aí na nossa página 200 do nosso livro, nós vamos abrir ele assim, ó, completo. Olha que legal. O que será que eles estão fazendo aqui, hein? Olha essa figura. Observa bem essa figura. E o que eles estão, qual o esporte que eles estão praticando aí, hein? É o paraquedismo. O que é o paraquedismo? Eles sobem, eles vão pelo ar no avião e aí eles soltam do avião e abrem o paraquedas para eles, sobre o efeito do ar, e se equilibrando para fazer um pouso sem machucar, tá bom? Então, esse aí é o paraquedismo. Não conseguimos enxergar esse componente do ambiente, mas estamos rodeados por ele. Do que estamos falando? Do ar. É graças a ele que o ser humano
pode realizar diferentes atividades e esportes e também obter o gás oxigênio de que necessitamos para respirar e sobreviver, tá? E aí, eu não vou falar letra A, letra B não, eu vou direto para a letra C aí na página 201. Como podemos perceber a presença do ar nessa imagem aí? Como que a gente pode perceber, né? O paraquedismo é um esporte no qual a pessoa salta, né? Geralmente de um avião, como eu falei, utilizando paraquedas, que é um equipamento que reduz a velocidade da queda por meio da força e resistência do ar. Então, ele vai equilibrando pelo ar, tá? E na letra A, qual é a função do paraquedas? Então, ele protege a pessoa, né? A atingir o solo de forma segura, ou seja, impactar, né? Porque se você for cair direto, você pum. Se você vai com paraquedas, o paraquedas vai, equilibrando e fazendo o pouso normal, tá? E a letra B, que componente não vivo do ambiente é essencial para o funcionamento do paraquedas? O ar, né? Então, vamos lá para a página 202. E aí, tem um garotinho aí, enchendo um balão de festas, né? Enchendo uma bexiga. Observe essa imagem aí. O que o menino está fazendo? Está enchendo o balão de festas, né? A bexiga. O que ele está inserindo aí no interior desse balão aí? Ele está inserindo o ar, ele está pegando o ar lá de dentro né, e assoprando. Onde estava o componente citado no item anterior? Onde estava o ar antes de ser colocado no balão de festas? Ele estava interior do corpo, né? Então ele puxou lá de dentro dos pulmões dele e assoprou e encheu esse balão. O ar está presente ao nosso redor, no solo, na água, no interior dos objetos e até mesmo nos seres vivos. Apesar de não conseguirmos enxergar o ar, podemos perceber sua existência em diversas situações do cotidiano. Muitas dessas situações envolvem o ar em movimento, ou seja, o vento, né? A gente vê aí as árvores balançando, né? É o vento. O ar apresenta propriedades. Para conhecer algumas dessas propriedades, acompanhe a seguir as atividades que Mariana realizou em sala de aula. Olha só que interessante que a Mariana fez aí em sala de aula. O ar ocupa lugar no espaço. Como assim? Vamos entender. Mariana encheu uma seringa de plástico com ar. Em seguida, ela tampou a extremidade da seringa com o dedo e empurrou o embolo. O embolo é onde que tá o dedão dela, assim, ó. Isso aqui é a seringa, né? É a pontinha da seringa, sem agulha, hein, gente? A pontinha da seringa, ela tampou. E o embolo é essa parte aí, onde está empurrando aí. No desenho tá explicando, eu nem tinha visto. Mas no desenho tá explicando o que é embolo. Mariana não conseguiu empurrar o embolo completamente. Isso ocorreu porque o ar presente no interior da seringa ocupa lugar no espaço interno dela, ou seja, o ar ocupa lugar no espaço. Vocês vão ver essa experiência num vídeo que eu vou passar mais à frente, tá? Falando um pouco sobre de tudo isso que a gente está vendo aqui e vocês vão entender melhor como funciona essa questão da seringa, tá bom? Cite aí outra situação em que podemos perceber que o ar ocupa lugar no espaço. A gente pode ver o pneu, né? O pneu do carro, o pneu da bicicleta, a bola, o balão de festas, né? O ar, página 203. O ar exerce pressão sobre os corpos. Olha aí. Ainda com um dedo na extremidade da seringa, Marina soltou o embolo, ele retornou à posição
próxima a que estava no início do experimento. Então, na hora que ela soltou, ele voltou. Isso ocorreu porque o ar presente no interior da seringa exerceu pressão e empurrou o embolo. O ar exerce pressão nos corpos em todas as direções. Assim, após Mariana pressionar o embolo, o ar exerceu a pressão nas paredes da seringa, no embolo e também no dedo de Mariana, que tapava a extremidade da seringa. Olha a bola aí, hein? Pesando uma bola. O ar possui massa. Utilizando uma balança, Mariana mediu a massa de uma bola de futebol cheia de ar. Em seguida, ela retirou grande parte do ar que estava no interior da bola e mediu sua massa. Novamente, na mesma balança. Marina percebeu que a balança registrou maior massa para a bola cheia de ar em compressão com a bola murcha. Isso ocorreu entre outros fatores, porque o ar possui massa, tá? E aí embaixo tá falando sobre esse alimento aí embalado a vácuo. O vácuo das embalagens, olha essa figura aí. O vácuo das embalagens de alimento não é completo. As embalagens não são totalmente desprovidas de ar, tá? Essa técnica aí a vácuo, ela auxilia a conservação do alimento, tá bom? O termo vácuo faz referência a locais completamente vazios, inclusive sem ar. No dia a dia, essa condição não é encontrada naturalmente em locais e em objetos. No entanto, é comum ouvirmos falar em alimentos embalados a vácuo. Nesse caso, o vácuo se refere a uma técnica na qual se retira grande parte do ar no interior das embalagens para manter os alimentos conservados por mais tempo. Eu não sei se vocês já viram, mas geralmente eu faço aqui em casa porque eu tenho um armário pequeno. Então, o edredom ele é muito grande, né? Ele fica assim, enorme. Edredom geralmente é muito grande, né? E aí eu tenho um saco a vácuo que eu coloco o edredom dentro desse saco. Eu coloco o aspirador de pó, a pontinha, dentro dele, dentro da bolinha que tem no saco, e eu ligo o aspirador, ele aspira a maior parte do ar. Então, disso aqui do meu edredom, ele fica assim, ó, tá? Porque ele tirou a grande parte do ar, então o meu edredom foi ficando apertadinho assim dentro do saco. Eu não sei se na casa de vocês costumam fazer isso, mas eu costumo fazer. Página 204. Nós vamos falar como isso acontece, como nós respiramos o ar, de onde ele vem, como que ele é composto. Atmosfera terrestre. O ar forma uma camada ao redor da Terra chamada atmosfera terrestre. Olha essa figura aí do lado e olha esse azul em volta da Terra. Essa é a atmosfera terrestre, tá? De que você acha que é composta a atmosfera terrestre? É composta por gases, água, poeira, poluentes, entre outros aí componentes, tá? A gente vai ver melhor sobre isso. Vamos pegar o nosso marcador aí e marcar. Primeiro, pega o caderno de vocês, coloquem a data de hoje e aí escrevam essa daí, número 5. Do que você acha que é composta a atmosfera terrestre, tá? E responda o que eu acabei de falar para vocês. A atmosfera terrestre é composta por gases, água, poeira, poluentes, entre outros componentes. Tá bom? E aí,
vai pegar o seu marcador e vai marcar aí no livro o próximo parágrafo que eu vou ler com vocês, tá? De modo geral, a atmosfera terrestre é composta por gases, vapor de água, poeira e pequenos seres vivos que não conseguimos enxergar a olho nu, tá bom? O ar atmosférico é formado por uma mistura de vários gases. Mas quais gases fazem parte dessa mistura? Vamos ver aí esse esquema, né? Quais gases fazem essa mistura? Vendo essa figura aí, nós vamos trabalhar aqui nessa figura a porcentagem, né? Que a gente já viu um pouco lá da matemática, os nossos quadrinhos lá que a gente viu, né? Considere que as 100 bolinhas, nós temos 100 bolinhas aí, apresentadas ao lado, representam uma porção de ar atmosférico. As diferenças de cores representam os gases atmosféricos, tá? Então, nós temos em verde o gás nitrogênio, o vermelho o gás oxigênio, que é o nosso, e o de roxinho aí tá outros gases, como o gás carbônico. Então, a composição desses gases apresentadas aí para vocês se refere à troposfera, que a gente vai ver na próxima página, tá? É uma camada da atmosfera na qual podemos encontrar os seres vivos, o ar que respiramos, tá? Então, vocês estão vendo aí que o gás nitrogênio, olha quantas bolinhas verdes nós temos. Olha quanto gás oxigênio e olha outros gases aí. Só uma bolinha, né? Observando essa representação acima, qual gás é encontrado em maior proporção na atmosfera terrestre? É o gás nitrogênio, tá bom? A nossa página 205, a gente vai falar sobre as camadas da atmosfera. A gente até falou um pouquinho sobre, lá na página anterior, né? Sobre a troposfera, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, tá? À medida que nos deslocamos da superfície da Terra em direção ao espaço, podemos notar que algumas características da atmosfera se alteram, como a quantidade, a composição e a temperatura do ar. Por isso, a atmosfera terrestre costuma ser dividida em camadas. Quais são essas camadas? Exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Então, olha só, a gente vai seguir essa ordem aí, a gente vai entender um pouquinho de cada uma, tá? A exosfera, essa camada é o limite superior da atmosfera terrestre, pois acima dela encontramos o espaço. A exosfera apresenta poucos gases e temperaturas muito baixas. A termosfera. Nessa camada, o ar é rarefeito e sua temperatura pode atingir mais de 2.000 graus. É na termosfera que se localizam alguns satélites artificiais que se movem ao redor da Terra. Nós já falamos sobre os satélites artificiais, tá? Mesosfera. Na mesosfera, a temperatura do ar diminui conforme a altitude aumenta. Nela, os meteoros se incendeiam ao entrar em contato com o ar. Olha que interessante. Na estratosfera. Na estratosfera se encontra a camada de ozônio, olha aí, hein? Responsável por absorver parte dos raios solares que podem prejudicar os seres vivos. Essa camada é essencial para a existência da vida na Terra como a conhecemos. Olha a importância disso, hein, gente? Para nossa sobrevivência. Troposfera. Camada da atmosfera mais próxima à superfície terrestre, onde vivem os seres vivos
e onde encontramos o ar que respiramos. Nessa camada ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos, como a formação de nuvens, as chuvas, os ventos e os raios. E é onde voam os aviões comerciais. A maior parte dos gases da atmosfera se concentra nessa camada. Eu vou colocar um vídeo para vocês aí falando um pouquinho sobre isso, que eu acho que vocês vão entender melhor do que a gente está falando dessas camadas aí e o quanto o ar é importante para nós, tá bom? Então vejam aí o vídeo. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre o ar. O ar envolve todo o planeta e forma uma camada chamada atmosfera. O ar é muito importante para a nossa vida e a de diversos outros seres vivos. Graças ao ar, por exemplo, podemos respirar o oxigênio, substância necessária para a nossa sobrevivência. Mas onde podemos encontrar o ar, prof? Ele está ao redor das pessoas, nos poros do solo, dissolvido na água e dentro do corpo dos seres vivos. Na respiração, é possível sentir o ar passando para dentro e para fora do corpo através do nariz ou da boca. Quanto mais próximo do nível do mar, mais ar está presente na atmosfera. Quanto maior a altitude, menos ar está presente na atmosfera, ou seja, mais rarefeito ele fica. Rarefeito? Mas o que é rarefeito? Significa que o ar está com pouca concentração e variedade de gases. Por isso, é mais difícil respirar em locais com maior altitude, como no topo de certas montanhas. Essa é uma representação da atmosfera, a camada de gases que envolve a Terra. De acordo com alguns cientistas, ela tem muitos quilômetros de espessura. Quanto maior a distância da superfície, mais rarefeita é a atmosfera. E qual é a composição do ar? Como ele é formado, professora? O ar é formado por uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases. O gás nitrogênio é o que está presente em maior quantidade no ar. Em 100 litros de ar, 78 são de gás nitrogênio. O gás oxigênio é indispensável para a respiração da maioria dos seres vivos, entre eles as plantas e os animais. Em 100 litros de ar, 21 são de gás oxigênio. Os outros gases que compõem o ar correspondem juntos a apenas 1 litro em 100 litros de ar. Entre esses gases está o gás carbônico. Prof, e aquelas gotas de água que se formam na superfície de um copo quando a gente toma uma bebida gelada em um dia quente? Isso acontece por causa de alguma coisa que existe no ar? Isso mesmo, Teodora. Isso acontece por causa do vapor de água que existe no ar. A temperatura do vapor de água está mais alta que a da superfície do copo. Assim, ao entrar em contato com o copo, esse vapor se condensa, isto é, passa do estado gasoso para o estado líquido. Também existe vapor de água no ar quando você expira. Se você expirar o ar bem perto de um espelho mais frio que você, ele ficará embaçado. Isso acontece porque o vapor de água contido no ar expirado se condensa ao entrar em contato com a superfície mais fria que o espelho. Em ambientes com baixas temperaturas, o vapor de água liberado na expiração se condensa em contato com o ar frio e forma uma névoa branca. O que o ar tem a ver com a nossa respiração? O ar que sai de seu corpo tem menos gás oxigênio e mais gás carbônico. Isso ocorre porque o nosso metabolismo consome gás oxigênio e libera gás carbônico. As plantas, os animais e muitos outros seres vivos, cada um a seu modo, também respiram. O gás nitrogênio não é usado pelo corpo humano durante a respiração. Mas e os peixinhos? Eles respiram também? Os peixes respiram o gás oxigênio que está dissolvido na água.
Já as tartarugas, golfinhos, baleias e outros animais sobem à superfície para respirar. O gás carbônico é essencial para a realização da fotossíntese. Nesse processo, plantas e algas produzem o próprio alimento usando a luz do sol, o gás carbônico do ar e a água do ambiente em que vivem. Por meio da fotossíntese, além da nutrição das plantas e algas, ocorre a produção de gás oxigênio. Esse gás é liberado no ambiente e usado na respiração de plantas, algas, animais e outros seres vivos. Não podemos ver nem pegar o ar. No entanto, podemos percebê-lo quando notamos suas propriedades ou percebemos o vento. Observe as imagens a seguir. As duas bexigas estão cheias de ar. Quando uma das bexigas é esvaziada, a régua se inclina para o lado da bexiga que continua cheia. Isso mostra que o ar no interior da bexiga tem massa. Uau, prof, isso é muito legal! Mas se o ar tem massa, será que o ar ocupa espaço também? Sim, Teodora, o ar também ocupa espaço. Se colocarmos um copo que está cheio de ar com um papel no fundo, podemos perceber que o papel não se molha, e assim podemos comprovar que o ar ocupa espaço. É claro que se colocarmos o copo de maneira inclinada, o ar que está dentro dele vai escapar, e assim o papel vai se molhar. Uau, prof, demais! Mas espera aí, será que podemos comprimir o ar, deixar ele bem apertadinho, bem juntinho? Sim, Teodora, além de se espalhar e ocupar todo o espaço disponível, o ar também pode ser comprimido, isto é, ser espremido de modo a ocupar um espaço menor dentro de um recipiente. Observe as figuras. Quando tapamos com o dedo o bico de uma seringa sem agulha, empurramos o embolo da seringa, que se move até certo ponto. O ar, agora comprimido ao máximo dentro da seringa, impede que o embolo seja empurrado até o fim do tubo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele tá bem explicadinho, tá bem legal, deu para entender, né? Então a gente vai falar sobre, na página 206, a gente vai falar sobre a importância do ar para os seres vivos. Olha como é importante. O ar atmosférico é essencial aos seres vivos, pois é dele que os animais e as plantas absorvem o gás oxigênio. É dessa camada de ar que as plantas absorvem o gás carbônico, utilizado para produzir o seu próprio alimento no processo de fotossíntese, como apareceu aí no vídeo. Além disso, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para a existência da vida e protege os seres vivos do excesso de raios solares. Tem um esquema aí embaixo que eu vou explicar, mostrando para vocês a figura que eu acho mais fácil, tá? E aqui tem um faixe de luz solar que atinge a Terra, tá vendo? Né? No esqueminha aqui. E a gente vai ver esse esqueminha aí juntos. Então, galera, aí nessa figura aí, a atmosfera, olha meu dedinho aqui, ó, tá dando para ver, né? A atmosfera terrestre atua como uma camada protetora, evitando que parte dos raios solares cheguem até a superfície. Então, olha aqui, ó, ela está protegendo, olha, tá? Os raios solares, cadê? Que atravessam a atmosfera, aquecem a superfície terrestre do ar próximo a ela. Então, ela aquece. Parte do calor, olha aqui, ó, parte do calor que atinge a superfície terrestre é medida pelo espaço, enquanto outra parte desse calor é retida na Terra por meio do efeito estufa natural. Ó, faz isso aqui, ó, tá? Efeito estufa natural. Esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada para a existência da vida. Olha aqui, ó. Como que você acha que seria a temperatura da Terra
se não ocorresse o efeito estufa? Como seria, hein? O efeito estufa, como um processo essencial à manutenção da vida na Terra, tá, gente? Então, ela é essencial, o natural, tá? Na ausência do efeito estufa, as temperaturas não seriam adequadas e poderiam variar muito entre os dias e as noites. Por exemplo, uma vez que a parte dos raios solares não seriam retidos no planeta, tá bom? Na página 207, nós vamos às nossas atividades. Então é isso, tá, gente? Vamos fazer conforme a gente vem fazendo. Vocês dão o pause, façam as questões e depois volta aqui pro vídeo para ver se você acertou, se você errou, tá bom? Façam isso, gente, isso é importante para vocês, tá? Número 1. Complete corretamente as frases utilizando as palavras abaixo: troposfera, oxigênio e respiração. Por meio da respiração, os seres humanos obtêm o gás oxigênio do ar atmosférico que se encontra na troposfera, tá? Número 2. Trace o caminho dos raios solares até a superfície terrestre, passando pelas palavras A, B e C, que completam corretamente a frase abaixo. Então, nós temos a letra A, B e C, e lá no desenho nós temos as letrinhas A, B e C também. A gente vai cruzar, então, traçar esse caminho dos raios solares, tá bom? Qual é? O efeito estufa ou ar? A gente vai traçar um caminho. Ó aqui, ó, a luz aqui em cima, ó, dos raios solares. Então, a gente vai escolher o efeito estufa. O efeito estufa é um processo que natural, letra B, natural, que retém na Terra parte do calor que seria perdido para o espaço, mantendo a temperatura terrestre adequada aos seres vivos. Então, é efeito estufa, natural, temperatura, tá bom? Já fez aí o caminho aí direitinho de vocês, né? Na figura. Na página 208, tem o número 3. Ao longo dos anos, algumas substâncias utilizadas pelos seres humanos causaram a formação de um buraco na camada de ozônio. Qual a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Qual é a importância? A gente já falou sobre isso. Essa camada, ela protege os seres vivos da ação, prejudica, né, os raios solares. Então, essa camada protege os seres vivos da ação prejudiciais dos raios solares, uma vez que evita que parte deles atinja a superfície terrestre e, consequentemente, os seres vivos, tá bom? Então, essa camada protege os seres vivos, tá? Letra B. Elimine as letras H, J e K e descubra o nome do principal gás que compõe essa camada. Façam aí e volta aqui, hein? Ozônio, tá? Se a gente tirar as letras H, J e K, vai ficar a palavra ozônio. Letra C. O buraco da camada de ozônio é monitorado pelos cientistas desde 1979. Veja essas duas imagens aí. Olha como é que o buraco da camada de ozônio, como cresceu. Olha como cresceu. Em 1979, esse azul aí, ó, que tá aí no meio, é o buraco da camada de ozônio, tá? Em 1979. Olha em 2016, olha como ele está maior, ele está mais escuro, né? E eu vi até no noticiário hoje dizendo que a camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio está reduzindo, né? Com essa quarentena, as fábricas, o uso de gases inapropriados está diminuindo e isso melhora a camada de ozônio também.
São substâncias utilizadas pelas indústrias de refrigeração, né, os aerosóis, os desodorantes, né? Então, isso tudo fere a nossa camada de ozônio. Então, como a gente está mais tempo em casa, a gente não está fazendo uso desses componentes que prejudica a camada de ozônio e ela está diminuindo. Olha aí. De acordo com as imagens, o que está ocorrendo com o buraco da camada de ozônio ao longo dos anos? Está aumentando de tamanho, né? Está diminuindo um pouco porque a gente está na quarentena. Mas se a gente estivesse nos dias normais, a gente estaria maior, né? Então, está aumentando de tamanho de acordo com a figura aí. Então, no caderno vocês já colocaram a data de hoje e já colocaram aquela pergunta. Agora vocês vão colocar essa daqui, que é a última. Como a modificação da camada de ozônio, citada no item anterior, pode interferir na vida dos seres humanos, tá? Os seres vivos. Vocês podem conversar isso com a família de vocês também, tá? Tudo isso que a gente estudou, vocês podem conversar também. É legal compartilhar o conhecimento, tá? Então, gente, com a destruição da camada de ozônio, essa camada aí, olhando essa figura, com a destruição dessa camada, os seres vivos ficam mais expostos aos efeitos nocivos dos raios solares, tá? Então, isso prejudica aí os seres vivos, tá bom? Então, respondam aí, coloquem no caderno, tá? Colocam isso aí no caderno, tá bom? Gente, a gente finaliza por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente, tá bom? Não deixa a dúvida passar. Dúvidas todos nós temos e a gente tem que tirar essa dúvida, tá bom? Um beijo. Fica com Deus.